Olá, tudo bem? Estamos na estação mais quente do ano e o calor intenso pode provocar desidratação, queimaduras solares e outros problemas na pele. No programa de hoje, vamos falar sobre os cuidados com o calor extremo, que pode impactar a saúde, principalmente da nossa pele. Vamos conversar sobre os cuidados essenciais durante o verão para nos mantermos saudáveis. E quem vai ajudar a gente com dicas valiosas sobre esse assunto é a dermatologista Jaqueline Pérez. Tudo bem, Jaqueline? Tudo ótimo, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Nós que agradecemos. E a comunidade surda também pode acompanhar a nossa programação por meio da tradução em Libras. E a intérprete de hoje desse programa é ela, sempre aqui, ó, do meu ladinho, Ana Furtado. Muito obrigada, Ana. E é sempre uma alegria enorme contar com a sua tradução aqui, juntinho, né? No De Bem com Você. Jaqueline, para a gente começar, quais são os principais riscos para a pele durante esses dias quentes? Então, a temperatura elevada, né, ela traz, assim, um excesso de radiação solar, né? As pessoas ficam muito expostas ao sol com as atividades, né? Saem muito mais de casa, vão a parques e também tem um excesso de transpiração. Então, tudo isso pode levar a pele a ressecamentos, e piorar várias condições de pele também, né? Entendi. E quais são os principais cuidados durante esses dias de calor intenso? O principal é usar o filtro solar, né? Sim. Então, hoje a gente tem filtros solares, assim, de vários tipos. A pessoa tem que escolher aquele adequado para a sua pele. E, além do filtro solar, não esquecer da proteção física também. Óculos de sol, chapéu, boné, né? Roupas, né? Então, para ajudar na proteção. Roupas leves, né? Porque também o excesso de transpiração também pode causar problema. Então, roupas leves, ficar mais na sombra. Claras. Olha, geralmente a roupa que protege mais da radiação são as escuras. Olha só. Cores vibrantes, né? Quem gosta de laranja, vermelho, adoro. Ajuda. Isso. Mas a cor preta, azul marinho e marrom, elas são mais fechadas, então elas protegem melhor. Mas são quentes, né? Sim. A pessoa, às vezes, ela fica mais encalorada. Mas até guarda-sol, se você comprar dessas cores na praia, ele vai proteger melhor do que o guarda-sol claro, né? Olha que dica importante. Mas a gente fala, tem que ter roupa leve, né? Para você para facilitar a transpiração, né? Hoje tem tecidos que facilitam. Sim. Mas é isso, e beber bastante líquido, né? Então tem que cuidar. Já que você falou dos líquidos, uma doença, não posso nem falar que é uma doença, mas um sintoma muito comum durante os dias de calor intenso, a pele desidratada. Sim. Mas como eu percebo que a minha pele está desidratada? A pele fica mais seca, né? Às vezes as rugas fininhas, elas ficam mais marcadas. Pode, às vezes, ter coceira, aquela sensação áspera. E um teste que você pode fazer que é simples, às vezes você aperta assim o dorso da sua mão, né? Se ela demorar para voltar ao normal, também é um sinal de pele um pouquinho que não tá boa, né? Que tá um pouquinho desidratada. Olha só, é importante. A falta de turgor que a gente fala da pele, né? Olha, que dica interessante. Então, aí a importância de tomar bastante líquido, principalmente nos dias não quentes, se desidratar, né? Porque principalmente os idosos, crianças, né? Eles não pedem. O idoso não sente sede, então a gente tem que reforçar, né? A ingesta de água tem que sempre estar oferecendo para as crianças e para os idosos também, né? Perfeito, dicas valiosas. E você aí de casa, já escutou falar sobre estresse térmico? O repórter Paulo Ricardo conversou com uma meteorologista sobre esse termo. Doutora, vamos conferir? Vamos. As temperaturas estão cada vez mais altas. Neste ano, São José chegou perto de registrar 40 graus. E claro, o sol pode ser delicioso para tomar um sorvete, curtir uma piscina. Mas no dia a dia, para quem encara a rotina, a realidade é bem diferente. Deixa a gente até mais estressado por causa desse calor constante. Como eu trabalho em ambiente fechado aqui dentro do carro, é maior ainda. Arregaçar as mangas e ir para a luta. Mas com tanto calor, no final do dia vem aquela alteração de humor, dores de cabeça, tontura, fatores provocados pela exposição ao sol. Nossa, com o calor, todo dia eu encerro o meu dia com dor de cabeça. E na medida que o calor aumenta, leva junto também a nossa paciência e bem-estar. Este fenômeno tem nome,
estresse térmico. Segundo o estudo nacional, aqui no país, 38 milhões de pessoas estão expostas ao problema. Ele acontece quando o corpo não suporta a temperatura ambiente. Que está relacionado com a nossa sensação de bem-estar e conforto com o ambiente térmico que nós habitamos. Nós nos relacionamos, aplicamos os nossos trabalhos laborais. Então, além de ter uma relação direta com as variáveis meteorológicas, tem a questão da ambientação de cada pessoa, ou seja, com um fator subjetivo, né, e relacionado com a nossa sensação de bem-estar. O seu Aparecido de Araújo é um exemplo. Músico utiliza a rua como palco para tirar o sustento. Mas no final do dia, não há disposição e alegria que escapem dos efeitos deste clima quente. Aí eu prefiro vir mais cedo, e aí chega uma hora, não aguenta mais, vou embora. E para quem não consegue escapar do sol, a prevenção é fundamental. Protetor solar, muita água e camisas térmicas são ferramentas importantes que ajudam a fugir do estresse térmico e evitar problemas mais graves de saúde. E segundo a meteorologia, é melhor se preparar para os próximos meses, já que este estresse térmico, ou melhor, esse calorão, deve aumentar com a chegada do verão. A gente vai ter um verão com a atuação de um El Niño. O fenômeno climático de grande escala é El Niño. Então, esse fenômeno ele potencializa o aumento das temperaturas. Muito obrigada. Olha só, agradeço também a reportagem, né, incrível, preparada aí pela nossa equipe de jornalismo, o pessoal aí do jornal. A reportagem foi para o jornal e aproveitamos aqui também no De Bem com Você. Parabéns, equipe, ficou muito bom. Doutora, no calor, assim, com esse calor intenso, né, que a gente tem enfrentado, principalmente nos últimos anos, isso pode afetar realmente o humor das pessoas? Deixar as pessoas mais mal-humoradas? Né? Cansada, né? Eu tenho visto muitas pessoas reclamando de cansaço extremo, né? O corpo sente também, né? Então, pode afetar, sim. Entendi. E tem outras doenças também, né? Que tudo piora no calor. Claro. A gente tem as doenças que pioram no frio e as do calor, né? Então, quem tem problema cardiorrespiratório, né? O coração, quando está alta temperatura, ele precisa trabalhar mais, né? Então, às vezes, pode piorar alguma condição cardiológica que a pessoa tenha. A parte de pessoas alérgicas que têm asma, que têm bronquite, né? Então, o ar seco, às vezes, resseca também as vias aéreas. Então, o uso de ar-condicionado constante, né? Que daí circula muito mofo, pólen, isso também ativa, né? Piora as condições respiratórias, né? Em quem tem essas doenças. Então, nos dias quentes... Câimbras também aumentam no calor, né? Então, assim, tem algumas condições que a pessoa já tem, ela tem que se cuidar mais, né? Sim. Beber mais líquido, procurar sempre um ambiente mais fresco, né? É curioso. E uma pessoa que tem muitas câimbras no calor, procura o dermatologista? Não, procura o médico específico dela. Sim. Mas pode ser um sintoma do calor mesmo. Pode, de uma doença pré-existente. Exatamente. Quem já tem tendência, às vezes sente piora. E de pele, o que piora, né? A gente tem algumas... Então, rosácea, que é aquela acne, né? Aquele rostinho vermelho, que às vezes com o calor pode piorar. A acne, né? Existe a acne do calor, da praia, a acne estival, que a gente fala. Às vezes umas lesões nos ombros. Por quê? Porque o excesso, o suor ali, ele pode também ocluir, né? Tampar a pele e ali favorece, né? A formação das espinhas, da acne, né? Micoses, né? Porque o corpo úmido, principalmente, a gente vê muito no consultório as pessoas, principalmente as obesas, né? Que tem, às vezes, a mama grande, né? As dobrinhas embaixo da barriga. Ali no calor é muito comum de aparecer uma infecção por bactéria, por fungo, né? Que é a assadura, né? A gente popularmente fala assadura, a gente chama de intertrigo. E isso piora com o excesso de suor e a umidade. Entendi. Porque esses micro-organismos, eles gostam, você tem que sempre lembrar, eles
gostam de lugares úmidos e quentinhos, né? E abafados. Então, são as dobras, né? Então, mesmo com calor, as pessoas que às vezes costumam ficar... saiu da piscina ou saiu da água, tomou banho, enxuga bem. Enxuga. O corpo inteiro, é claro, mas principalmente essas partes, dobrinhas, né? Principalmente os gordinhos. Os gordinhos também sofrem bastante. Então, assim, as infecções de pele, eu acho que são maiores, né? São mais prevalentes no calor, né? Crianças têm muito impetigo, né? Que às vezes vem da praia e pela umidade mesmo, né? Daí umas feridas, a gente chama de impetigo. E é muito calor, é muito comum no calor, no clima de calor, os de praia. Os pais precisam observar também, principalmente os bebezinhos, né? Que as não conseguem reclamar. Né? O bebezinho tem muita brotoeja. O que é? É porque até 2 anos de idade, a criança não consegue evaporar aquele suor que fica na pele como um adulto. Então, aquele suor fica parado e irrita. E daí isso é a brotoeja. Então, a gente sempre orienta as mães a deixar as crianças com roupinha fresca e sempre em ambiente que tenha ventilação. Então, uma porta e uma janela, né, para circular o ar, ou um ventiladorzinho, para impedir que o suor fique parado ali nas dobrinhas da criança. Percebeu alguma área molhada? Miliária é o nome. Todo mundo chama, o leigo chama de brotoeja, mas o nome é miliária isso. Então, né? atenção com os bebês, né? Sim. Principalmente, alguma área mais molhadinha ali, mais úmida, ou o suor já hidrata. Isso, é comum em criança, né? Então, são doenças do calor, que a gente vê muito mais no calor. Intensifica Mas muito tem uma mais. doença que melhora muito no calor, que é a psoríase, né? Psoríase, que é aquela doença que é comum, que é genética, não passa, é muito frequente. Ela tem umas casquinhas, né? Às vezes no cotovelo, no joelho. E essa doença melhora bastante no calor, porque a radiação, né, o sol faz bem para ela. Olha que bom. Então, tem algumas doenças que são melhor. A pessoa fica melhor no calor, torce para vir o calor. Que bom, tá vendo? Tem vantagens também os dias quentes claro, de verão. Sim. E na volta do intervalo, gente, a doutora Jaqueline Pérez vai falar sobre os cuidados especiais com os cabelos no verão e como protegê-los das agressões diárias. Então fica aí que nós já voltamos. Estamos de volta. Cuidados com o calor é tema do De Bem com Você de hoje, com a dermatologista Jaqueline Pérez. Durante as altas temperaturas do verão, é comum redobrarmos os cuidados com a pele. Porém, não podemos esquecer que os cabelos também necessitam de cuidados especiais. Nessa época, durante todo o ano, né? Mas no verão, quais os cuidados com os cabelos? O cabelo, primeira coisa, quem não tem cabelo, né? Sim. Os homens, calvos, criança que tem o cabelo muito ralinho. Sempre lembrar de passar o protetor solar no couro cabeludo também, para evitar depois lesões futuras. E o cabelo, as mulheres, né? Assim, sofre muito o cabelo com o vento, com o sal, né, água salgada, com o cloro da piscina. Tudo isso faz o cabelo ressecar, perder a parte da cutícula dele, né, as proteínas do cabelo, elas se degradam, né, e isso faz com que o cabelo fique mais quebradiço. A tinta desbote, né, então quem faz tintura no cabelo vai notar às vezes uma alteração da cor no verão, né? Principalmente os cabelos de tons avermelhados ou loiros. Então o cabelo resseca, as pontas duplas aumentam, né? Então lembrar de protegê-los. E como proteger? Com cremes, né? Hoje a gente tem cremes especiais de proteção para o cabelo. Então tem algumas marcas que já lançaram produtos que têm antioxidantes, que formam um filme protegendo o cabelo, que tem o filtro solar também para impedir que o sol vá lá, que os raios UV danifiquem os fios, né? Então, sempre lembrar de proteger. Eu não tenho creme, eu tô na praia e não tenho creme. Então coloque um chapéu, um boné, isso já vai ajudar, né? Chegue em casa, faça uma hidratação, né? Depois o shampoo, use uma máscara, né? Um produto mais hidratante, mas sempre lembrar que existe produtos específicos para usar no verão mesmo no seu cabelo, tá? E assim que sair pra praia, pra piscina, pegou o protetor solar, pega também um protetor térmico. Pelo menos um lenço, um chapéu, fica até mais elegante, né? Então eu acho que tem que proteger. E outra coisa, criança, né, que fica muito na piscina, às vezes aquelas crianças do cabelinho clarinho, loirinho, eles vão ficando verde, né? Isso é pelo cobre que está na água.
né? Então, quem fica muito na piscina, aí um jeito de melhorar isso, resolver essa cor esverdeada do cabelo, é de vez em quando usar um shampoo anti-resíduo. Aí acaba voltando à cor natural, né? Perfeito. Então, isso acontece muito com criança pequena. E é bom lembrar os homens também, né? Porque você começou falando das pessoas que de repente são calvos, que precisam proteger ali com o couro cabeludo, mas às vezes o homem acha, porque o meu cabelo, eu tenho bastante cabelo, é curtinho, eu não preciso tratar. Exatamente como as mulheres. Levam um creme também. Isso, um boné, né? Pelo menos um bonezinho, né? E o uso excessivo também de bonés, chapéus, porque eles acabam abafando um pouco essa região. Podem provocar algumas doenças no verão? A caspa piora quem tem caspa. É mito que usar boné dá queda de cabelo, isso é um mito, né? Tem gente que ainda acredita nisso, mas é mito. Agora, quem tem caspa deve evitar o uso de boné ou de coisas que abafem o cabelo, porque piora a caspa, pode piorar a caspa, né? Entendi, perfeito, doutora. E durante os períodos de calor intenso, a gente começou a falar aqui no primeiro bloco a questão do suor, que ele aumenta muito, e aí a senhora até citou alguns exemplos dos bebezinhos, né? Mas quais são as doenças na pele que acabam agravando, já falou um pouquinho da acne, né? É bom a gente reforçar essas doenças que acabam por conta do suor. Então, até a acne, né, pode piorar, né? A pele, ela às vezes está desidratada, mas ela compensa fazendo muito óleo. Então, às vezes, aumenta a oleosidade da pele, pode levar a acne, às vezes até uma caspa pode piorar. A dermatites, né? Tem gente que tem dermatite nas dobras, né? Que é a dermatite atópica, e tem gente que pode piorar com esse excesso de transpiração, né? As micoses, né? Muito comum micose, porque fica úmido, então vão do dedo, né? Que o pessoal chama de pé de atleta, é uma micose. Na virilha, né? Tinha crures. Então, essas doenças, elas são bem mais prevalentes no verão. Agora, isso são agudos, né? Casos que a pessoa vem da praia e apresenta. Mas os melasmas, né? A gente tem que lembrar sempre do melasma, que é aquela mancha, aquele pano que parece uma mancha que aparece muito na gravidez, né? Ele piora muito com a luz solar. Então, a pessoa tem que cuidar e usar mais protetor. Quem tem na família, o melasma tem um forte componente de hereditariedade. Então, quem tem casos na família já deve evitar, né? Antes de aparecer a mancha, tem que sempre preocupar para não ter. Né? Você falou aqui nos bastidores que, na verdade, tem que evitar que ela apareça, porque depois é difícil é um tratamento assim muito longo depois. Inteira. Sim, então é prevenir. Entendi. Outra coisa, limão, né? Na praia, em janeiro, por exemplo, dezembro e janeiro, no consultório a gente atende vários casos de queimadura. Primeiro por água-viva, né? Que são, às vezes tem na praia, também pode ter queimadura, mas às vezes por limão. Né? A pessoa faz uma caipirinha ou tempera uma salada, o limão espirra aqui na mão e o limão, ele aumenta muito tipo a luz solar, né? Então ele é um bronzeador, ele aumenta muito aquela luz e dá queimadura, inclusive com bolhas, com cicatrizes. Então a gente fala assim, evita de mexer com limão se você for ficar fora de casa, né? Tá num churrasco, tá exposto, e se mexeu, lava bem as mãos, aí não adianta só molhar. Eu já atendi casos de criança que estava na piscina e teve a queimadura, porque só a água não tira, o sumo gruda, então tem que esfregar. Bom ficar longe do limão. Deixa o limão no suco, né? Deixa o limão para temperar a salada, mas longe do sol. E depois do intervalo, você vai conferir dicas da Maria de Fátima da Silva, que é professora de nutrição do SENAC, sobre bebidas e comidas leves para esses dias bem mais quentes. Então fica aí que nós já voltamos. Estamos de volta. Cuidados com o calor é tema do programa de hoje. A recomendação é seguirmos uma alimentação saudável e equilibrada ao longo de todo o ano, né? Mas os cuidados com a alimentação em dias mais quentes devem ser levados em consideração. Pensando nisso, confira agora algumas orientações práticas de como planejar a sua alimentação nesse período com a professora de nutrição do SENAC, Maria de Fátima da Silva. Vamos conferir aqui? De forma geral, uma alimentação saudável, ela pode conter todos os alimentos, mas quando a gente pensa nessa época de calor, em que a gente sua bastante, né, perde bastante líquido, consumir alimentos que tenham bastante água é bem importante, né, como frutas, né, laranja, maracujá, melancia, melão,
folhas cruas, né, como alface, rúcula, legumes, tomate, cenoura, consumir alimentos bem frescos, assim, numa salada bem mista, bem colorida, isso é bastante importante. Nós não podemos esquecer de ingerir bastante líquido, principalmente água, né? Porque o nosso corpo precisa repor todo esse líquido que a gente vai perdendo aí por meio do suor, por meio da urina. E às vezes tem pessoas que não têm muito hábito de consumir. Então a gente precisa encontrar algumas estratégias para melhorar isso, seja anotar numa agenda no celular com alarme, seja colocar sempre uma garrafinha próximo, né? E você vai esvaziando e vai enchendo novamente. De forma geral, o que é recomendado de consumo de líquidos no dia é em torno de 35, né? De 30 a 35 ml por quilo de peso. Então vale a pena fazer o cálculo, né? E claro que em dias de mais calor, como tem acontecido já, é importante aumentar essa ingestão. Além de água, a gente pode consumir chás, né, sem açúcar, a gente pode consumir refrescos de fruta natural, água saborizada, e aí é muito importante também considerar a questão do açúcar, né, porque às vezes a gente consome suco natural, que, por exemplo, para fazer um suco de laranja, a gente usa 4, 6 laranjas. Então, é mais vantajoso chupar 1, 2 laranjas, porque a gente consome mais vitamina C, a gente consome líquido e consome fibra. Isso ajuda bastante a manter uma alimentação saudável, né? No caso das proteínas, também a gente precisa tomar cuidado em consumir, né? Então, pode ser proteína de origem vegetal, como feijão, ervilha, grão de bico, soja, que além das preparações tradicionais, podem estar misturadas numa salada. Então, aí você imagina uma salada com legumes, com folhas, com fontes de proteína vegetal, e também podem ser proteínas animais, como frango desfiado, uma carne mais magra, peixes também são super bem vistos, né? Bem-vindos, aliás, para que a gente tenha uma alimentação bem completa e bem saudável. Perfeito, muito obrigada pelas dicas, Maria de Fátima. Então, alimentação em dia, sim, roupas mais frescas e a gente não pode esquecer, principalmente, conversando com uma dermatologista, do protetor solar. Ah, é o queridinho do verão. É o queridinho do verão. Todo Mas mundo como tem eu que escolho ter o protetor ideal? Olha, então algumas coisas que tem que levar em conta. Primeiro, se é para o dia a dia ou se é para praia e piscina. Se for para o dia a dia, você vai querer uma textura leve, sem cheiro forte, e adequado para o seu tipo de pele. Então, se a sua pele é oleosa, você vai ver lá, protetor fluido, toque seco. Geralmente ele tem uma faixinha verde na embalagem. Isso quer dizer que é um protetor sequinho. Você não vai causar espinha, nem cravos, e você vai gostar. Ele some na pele. Hoje a gente tem protetores maravilhosos. Sempre o número... Assim, quando você for comprar, as pessoas me perguntam assim, mas para o meu tipo de pele, o 30 já tá bom, ou 50? Gente, é assim, aquele número que está na embalagem, ele foi, a pessoa, o tempo que aquela pessoa aumenta a proteção dela. Então, se com 10 minutos ela ficava vermelha, se ela usar um protetor fator 5, 50, ela vai multiplicar aqueles 10 minutos por 50 para ficar vermelha. Então, quanto maior o número, maior a proteção. Só que quando vai aparecer aquele número na embalagem, para fazer aquele teste lá na hora de fabricar, eles colocam uma quantidade muito grande de protetor. Não é o que a gente costuma usar no dia a dia. Então, a gente nunca chega naquele número. Por isso que eu sempre falo, olha, vai comprar o protetor? Se é tudo o mesmo preço, tal, pega um número maior para todo mundo. Pode ser a pessoa loirinha, de olho azul, oriental, negra. O número maior para você, né? Antigamente a gente falava que às vezes o número muito alto era mais chance de dar alergia, mas hoje não, hoje eles estão muito modernos. Então, protetor número alto. E agora, para praia e piscina, você vai procurar principalmente um que seja resistente à água. Para ser resistente à água, ele geralmente tem mais um pouquinho de óleo. Então, por isso que a gente deixa esse resistente à água para praia e piscina. Ou para um esporte que você vai suar muito, né? Então, você vai escolher resistente à água. Agora, um ciclista, uma criança... Uma coisa muito chata do protetor é arder os olhos, né? Sim. Então, hoje a gente tem protetor que está escrito lá.
não arde os olhos. Então procura esse. Um outro protetor bacana hoje em dia também são em bastão, né? Então tem algumas marcas que já tem um protetor em bastão. Ele fixa bem e não escorre nos olhos. E pode ser usado inclusive por crianças, né? Perfeito. Surfistas, né? Quem fica muito exposto. Então o de bastão, ele chega à proteção até o número 99, né? Então é isso. Outra coisa, com base ou sem base? O protetor, quando ele tem uma cor, é porque ele tem um pigmento. Esse pigmento, ele aumenta a proteção do protetor, principalmente para a luz visível, que é uma luz que causa as manchas, o melasma e tal. Então, quem tem tendência a ter mancha, a gente indica geralmente um protetor com cor. E outra coisa, dentro de casa, o sol, a luz, né, que a gente chama de luz azul, do computador, da câmera aqui, do estúdio, causa malefícios, câncer de pele e tal? Não, não causa. Então, assim, a preocupação muito teria que, assim, ficar, tipo, dias embaixo dessa luz para ser igual a 10 minutos de sol lá fora. Então, assim, agora, o sol de fora, da rua mesmo, causa, sim, câncer de pele, vai causar ruga, vai envelhecer. E o que eu sempre falo quando eu vou explicar isso é que a gente tem 2 tipos principais de radiação. Uma que é a que queima, que dá bolha, que deixa vermelho. Essa geralmente é maior no verão e no horário das 10 até as 15 horas do dia. Mas a outra, que é a UVA, que vai mais fundo, que dá mais problema, que dá ruga, que dá mancha, dá câncer de pele, essa é igual no inverno e no verão, ela é igual às 6 da manhã e às 7 da noite. Se tem luminosidade, está claro, o UVA é constante. Então, às vezes a pessoa fala, eu não vou passar protetor porque é de manhã, eu vou correr cedo, 7 horas. Não, ela vai estar sofrendo o efeito da radiação. Então, é importante usar protetor sempre, o ano inteiro. Sempre. Vai sair de casa no verão. E outra dúvida, os protetores que não têm pigmento, a gente tem 2 tipos de protetor, né? Até existe o protetor solar e o bloqueador solar. Qual que é a diferença? O bloqueador solar, geralmente ele tem filtros físicos, né? Que tampam a pele. E como se fosse a hipoglose, né? Antigamente usava pomada e tal. Então, esse é um bloqueador. O bloqueador, ele faz efeito quase imediato, porque você passa e ele tampou. O protetor, não. O protetor, ele demora de 20 até, às vezes, 30 minutos para começar o efeito. Então, é importante passar o protetor 20 minutos antes de sair de casa. Perfeito. Então, é outra dica. Valiosas, incríveis. Espero ter ajudado. Olha, ajudou demais, doutora Jaqueline. Muito obrigada pela sua participação, foi incrível. Eu quero que todo mundo... Eu amo o verão, adoro o sol. Eu acho que, assim, o sol, ele melhora o humor, tudo. A gente tem que aproveitar, mas com parcimônia e com responsabilidade. Isso que eu ia falar, com zelo e responsabilidade. Isso, daí tudo vai ficar bem. Tá certo. Com bastante responsabilidade, bastante zelo, você vai aproveitar o seu verão, vai curtir os dias quentes e vai ficar com a pele aí saudável. Então eu encontro você no próximo programa. Continue acompanhando a gente aí por meio das nossas redes sociais e até mais. Foi um prazer.